Entre os doutrinadores trabalhistas, eu costumo mencionar, identifico muito com a abordagem trazida por Sebastião Geraldo de Oliveira, que é desembargador do TRT da Terceira Região, a doutora Tereza Cristina Gosdal, que é ex-membro do Ministério do Trabalho, atualmente desembargador do TRT da Nona Região, escreve sobre o tema em parceria com a doutora Liz Sobol, e há uma subprocuradora-geral do trabalho chamada Adriane Reis Araújo, também tem um trabalho de muito destaque nessa seara. Então, a nossa conversa vai se basear muito nos conceitos apresentados por esses doutrinadores. Então, eu vou adotar como ponto de partida um conceito que é proposto por Sebastião Geraldo de Oliveira. Me parece um conceito sintético e bastante abrangente. Assédio moral seria todo comportamento do empregador, de seus prepostos ou de colegas de trabalho, que expõe o empregado a reiteradas situações constrangedoras, humilhantes ou abusivas, fora dos limites normais do poder diretivo, causando degradação do ambiente laboral, aviltamento da dignidade da pessoa humana ou adoecimento de natureza ocupacional. Então, vamos tentar decompor aqui essa conceituação. O assédio moral pode derivar de um ato praticado pelo próprio empregador ou um ato praticado por um preposto da empresa, um colega de trabalho. No caso do assédio moral individual ou interpessoal, que é esse conceito que foi analisado por Margarida Barreto, por Marie-France Irigoyen, por Hans Lehmann, valorizava-se muito esse componente temporal. A caracterização do assédio ela pressupunha um conjunto de atos reiterados no tempo, essa ideia de cerco, essa intimidação sistemática. Isso permanece sendo válido. No caso do assédio moral interpessoal, intersubjetivo ou individual, dificilmente nós teríamos um assédio configurado a partir de um evento único, de um ato episódico. Existe essa ideia de um conjunto de atos reiterados no tempo. Talvez esse componente seja dispensável para a caracterização da outra modalidade de assédio moral, hoje reconhecida pela doutrina, que é o assédio moral organizacional. Nós vamos tratar disso mais adiante. Agora, além de ser um conjunto de atos reiterados no tempo, atos sistemáticos, esse ato tem que ter o potencial de ou aviltar a dignidade da pessoa humana, gerar um adoecimento de natureza ocupacional ou, no mínimo, causar uma degradação do ambiente de trabalho, comprometer um clima sadio, pacífico, harmonioso no ambiente de trabalho. Ele normalmente é praticado por meio de ações constrangedoras, humilhantes ou abusivas, muitas vezes relacionadas a um exercício desmedido, arbitrário do poder diretivo. Né? Esse é um ponto que vale a pena a gente destrinchar, comentar melhor. A verdade é que há uma grande banalização do conceito de assédio moral. É um conceito muito mal empregado na nossa prática forense. Isso vale, inclusive, para textos produzidos por magistrados, por membros do Ministério Público e por advogados. Eu diria que essa banalização ela se dá numa dupla vertente. Vejam, há situações que lesionam direitos da personalidade do trabalhador, muitas vezes geram um direito à reparação por dano moral, mas que não são necessariamente assédio moral, não na acepção que é defendida pela doutrina. Esse seria um primeiro ponto de banalização do Instituto. Tem sido rotulado de assédio moral qualquer evento, qualquer episódio capaz de gerar o direito a uma reparação por danos morais. E essa correlação ela não é correta, ela é equivocada. Há situações que geram direito à reparação por dano moral, mas que não configuram assédio moral. Esse é um primeiro ponto. Por exemplo, uma conduta discriminatória pode levar ao deferimento da indenização por danos morais, e isso não configura necessariamente assédio moral. Assédio moral e discriminação não são sinônimos, não são expressões equivalentes. Eu posso ter um ato isolado de xingamento, de constrangimento, um ato vexatório isolado, praticado pelo empregador em face de um determinado empregado, que pode levar a uma reparação por danos morais, lesiona um direito da personalidade do trabalhador, mas não necessariamente se enquadra no contexto ou no conceito de assédio moral. Isso, às vezes, passa despercebido por parte dos operadores do direito do trabalho.
Uma outra vertente de banalização do Instituto é se tentar desprezar, ignorar que o empregador, aquele que explora por sua própria conta e risco uma atividade econômica, que é detentor do direito de propriedade, ele tem, em razão disso, algumas faculdades reconhecidas pelo ordenamento jurídico trabalhista. É o chamado poder diretivo patronal, a faculdade de organizar, de explorar o negócio, o empreendimento, da maneira que lhe aprouver, da maneira que ele considera mais adequada. E existem limites para um exercício legítimo do poder diretivo patronal. Então, aquelas manifestações, aquelas ações que estejam amparadas pelo legítimo exercício do poder diretivo patronal, elas não configuram assédio. Às vezes, para garantir a produtividade, a ordem, a disciplina, o empregador ele precisa emitir ordens. A emissão de uma ordem não significa necessariamente um ato de arbítrio, um ato constrangedor, vexatório. Tudo vai depender, obviamente, da maneira com que essa ordem é verbalizada. Outra questão é muito polêmica, é a questão das metas. No ambiente de rivalidade, de concorrência exacerbada que nós vivenciamos na atualidade, as organizações privadas, de uma maneira geral, elas precisam trabalhar dentro de uma política de metas, de atingimento de resultados. A simples estipulação de uma meta não configura em si um ato ilícito, não configura em si um ato de assédio moral, um ato que atente contra a rigidez psicológica do trabalhador. O que vai determinar se esse ato é lícito ou ilícito é a forma como se dá a cobrança pelo atingimento desses resultados. Mas a simples estipulação de meta não é em si algo censurável. Isso, às vezes, é, digamos, mal compreendido, inclusive na jurisprudência. Recentemente, não tão recentemente assim, alguns tribunais regionais editaram súmulas sobre o tema. Salvo engano, o TRT da 12ª Região, Santa Catarina, tem lá, súmula 47, cobrança abusiva de cumprimento de metas, danos morais, cabimento. Embora regular a fixação e cobrança de metas, o abuso caracteriza dano moral indenizável. Então, exatamente essa ideia que eu vinha tentando transmitir a vocês. Não é o simples fato de se cobrar meta, de se emitir uma ordem, que vai levar à configuração do assédio. Tudo vai depender da forma como esses atos são praticados. Mas há um espaço para que eles sejam praticados de maneira lícita, legítima, no exercício do chamado poder diretivo patronal. Nem sempre o judiciário, o Ministério Público, por que não dizer, consegue identificar essa linha tênue que separa o legítimo exercício do poder diretivo patronal da prática de um ato configurador de assédio moral. Então, são essas duas vertentes em que na minha visão, tem levado a uma certa banalização do instituto do assédio moral. É uma falta de propriedade no emprego dessa expressão, a falta de um critério, digamos assim, científico para a invocação desse instituto. Assédio moral interpessoal. Eu optarei por fazer essa análise individualizada. Primeiro, a modalidade individual, intersubjetiva ou interpessoal. No segundo momento, o assédio moral organizacional, estrutural, institucional ou coletivo. Para a configuração do assédio moral interpessoal, a doutrina tem feito algumas exigências, tem estabelecido alguns requisitos para a configuração desse tipo de assédio. Primeiro, pressupõe a prática de atos de natureza psicológica, violência psicológica, uma conduta que seja repetitiva e prolongada no tempo. E aqui é importante analisar esse ponto. Para o assédio moral interpessoal, para a configuração dessa modalidade de assédio, se exige um componente de direcionamento. O assediador, ele de maneira deliberada, ele elege, ele escolhe quem ele pretende atingir com aquele ato. Inicialmente se dizia que só haveria assédio moral quando a vítima do assédio fosse uma única pessoa perfeitamente identificável. Que um ato, ainda que abusivo, constrangedor, vexatório, quando ele fosse direcionado a várias pessoas, ele não se caracterizaria como assédio. Muito cuidado com relação a isso. Um ato de assédio moral interpessoal pode ter como vítima mais de uma pessoa. O que importa
é que essa vítima ou esse conjunto de vítimas tenha sido deliberadamente escolhido, eleito pelo agressor. Então, o agressor ele pratica um ato sabendo que com aquele ato ele vai atingir a pessoa A. Esse é o caso clássico. Daí o uso da expressão assédio moral individual, ou interpessoal, ou intersubjetivo. Aquela situação em que você tem um assediador e um assediado. Mas há uma outra situação em que o assediador, de maneira deliberada, ele escolhe atingir não apenas uma pessoa, mas 2, ou 3, ou 4, ou 5. Mas ele sabe exatamente quem ele pretende atingir. O assédio tem endereço certo. A meu ver, e aí não é uma opinião pessoal, isso conta com o respaldo de alguns doutrinadores, isso não descaracteriza o assédio moral interpessoal, porque permanece aqui esse componente da escolha deliberada das vítimas. Agora, existe uma terceira situação, que aí sai do campo do assédio moral interpessoal e invade o terreno do assédio moral organizacional, institucional ou coletivo, que é quando se tem uma prática, que pode ser do empregador ou de um preposto da empresa, que é constrangedora, é vexatória, mas que produz efeitos difusos sobre uma coletividade de trabalhadores. Não há esse componente de escolha deliberada das vítimas. Eu posso ter um chefe de setor com 100 subordinados, que é uma pessoa que não foi talhada para exercer um cargo de liderança, não se relaciona muito bem, não tem um tratamento muito urbano com os seus subordinados, grita com todo mundo, xinga todo mundo, usa palavras de baixo calão, se refere aos funcionários através de apelidos jocosos, pejorativos. Mas ele não faz isso não porque ele quer atingir A, B ou C, ele faz porque é dele, é uma característica inata. Ele não se comporta adequadamente no ambiente de trabalho, mas isso traz reflexo sobre todo o universo dos seus subordinados. Numa situação como essa, nós não teríamos assédio moral interpessoal. Isso poderia eventualmente se caracterizar como um assédio moral organizacional, institucional ou coletivo. Então vejam que aqui o primeiro traço distintivo importante é saber se o agressor, ao praticar os atos configuradores de assédio, ele tinha ou não o propósito deliberado de atingir determinada pessoa ou determinado conjunto de pessoas. Um alerta importante. Os primeiros textos doutrinários que se debruçaram sobre o tema no Brasil focavam muito nessa questão de vítima única. Não, só há assédio moral se o assediador quiser atingir fulano de tal. Na época, ainda não havia o desenvolvimento desse conceito de assédio moral organizacional. E chegou-se em alguns casos, há algumas decisões judiciais, que em casos em que se evidenciava que não houve uma única vítima, mais de 2 ou 3 vítimas, se descaracterizar o assédio moral e se considerar aquela conduta como uma conduta não merecedora de punição. Vejam aí que coisa sem sentido. Hoje já não haveria mais espaço para isso, porque a eventual descaracterização do assédio moral interpessoal, em razão dessa inexistência de um direcionamento, do propósito deliberado de atingir determinadas pessoas, não impediria o enquadramento da situação no conceito de assédio moral organizacional. O importante é que uma conduta dessa natureza, quando realmente comprovado o seu caráter constrangedor, vexatório, de humilhação, ela não fique impune. Né? Nos dias atuais não há razão para isso. Mas nessa fase de transição, em que nós trabalhamos quase que exclusivamente com o primeiro conceito, a primeira modalidade de assédio, houve algumas decisões absolutamente criticáveis que enveredaram por esse caminho. Como não há aqui um componente de personalização, de escolha deliberada da vítima, não é assédio moral, portanto não há direito à reparação por danos morais. Né? Algo absolutamente equivocado. Certo? Esse é um aspecto que vocês só encontrarão, uma abordagem que vocês só encontrarão em textos mais recentes sobre a matéria, mas que já foi cobrado numa prova do concurso Procurador do Trabalho, na prova subjetiva do 17º concurso. Eu voltarei a essa questão mais adiante. Um último elemento exigido para a configuração do assédio moral interpessoal é que o assediador, além de ter escolhido deliberadamente a sua vítima, a sua presa, o seu alvo, ele haja com a finalidade de intimidar, desestabilizar emocionalmente, de excluir, de isolar essa pessoa do convívio com os demais colegas de trabalho, de segregar fisicamente essa pessoa. Né?
Isso pode estar conectado, às vezes, com o propósito de forçar um pedido de demissão ou de antecipar a formulação de um pedido de aposentadoria. Isso é muito comum, caso de pedido de demissão, quando nós estamos diante de vítimas que são portadoras de estabilidade provisória no emprego, né? Membro de CIPA, dirigente sindical, gestante, alguém que tenha acabado de voltar de um benefício previdenciário. E aí, sabendo que não pode demitir motivadamente aquela pessoa, que por alguma razão lhe desperta antipatia, é uma pessoa considerada persona não grata ali na organização, o superior hierárquico passa a se valer desses atos de constrangimento, de intimidação, de desestabilização emocional, no sentido de compelir o trabalhador a pedir demissão do emprego, ou então a antecipar um pedido de aposentadoria, quando ele está ali já na iminência de implementar os requisitos para a obtenção desse benefício, né? Basicamente, são essas as situações que nós temos envolvendo o assédio moral interpessoal. Nem sempre o propósito será esse, de forçar um pedido de demissão ou de antecipar um pedido de aposentadoria. Às vezes é simplesmente fazer com que a pessoa se sinta mal, desestabilizá-la emocionalmente, desqualificar o desempenho profissional dessa pessoa, segregá-la no ambiente de trabalho, designá-la para trabalhar num ambiente sem as mínimas condições adequadas, impedir o convívio dessa pessoa com os colegas de trabalho. As situações, elas são inúmeras, não seria possível jamais tentar enumerar de maneira exaustiva os diversos casos de configuração de assédio moral interpessoal. Mas os traços comuns, os elementos comuns a todas as hipóteses são esses que eu acabei de mencionar. Então, existe essa controvérsia que eu já mencionei, se um único ato, um episódio isolado, um ato eventual, poderia ou não configurar assédio moral. Eu me filio à corrente que entende que não. Que há atos isolados, episódios que lesionam direitos da personalidade do trabalhador, que geram direito à reparação por danos morais, mas isso não necessariamente significa assédio moral. Há alguns autores que defendem que, excepcionalmente, a gente pode ter, sim, um assédio moral decorrente de um único ato. Um exemplo é o exemplo apresentado por Maria Aparecida Alckmin. Ela faz menção à seguinte situação: hipótese de um empregador que despede o empregado sem justa causa e barra sua entrada no estabelecimento ou impede-o de entrar na empresa para retirar seus pertences. Neste caso, a conduta premeditada e dirigida do ofensor com a intenção inequívoca de humilhar o trabalhador, atentando contra a sua dignidade, caracterizaria desde logo o assédio moral. Sebastião Geraldo de Oliveira tem uma visão um pouco distinta. Ele se aproxima mais do meu entendimento pessoal. Ele diz que agressões pontuais ou isoladas, dependendo de sua gravidade, podem caracterizar um crime de injúria, difamação, calúnia, constrangimento ilegal ou lesão a direitos da personalidade, da intimidade, da imagem ou mesmo discriminação. Essas condutas são ilícitas, acarretam consequências indenizatórias, às vezes até criminais, mas por fundamento jurídico diverso. Não seriam propriamente atos de assédio moral. Ele utiliza uma expressão genérica para englobar, designar todas as situações, o que ele chama de abusos eventuais episódicos do poder diretivo patronal. Gritos, ameaças, palavrões, xingamentos, imposição de apelidos jocosos, humilhação, né? Que, quando praticados de maneira isolada, pontual, gerariam o direito à reparação por dano moral sem configurar o assédio. Ou seja, um patrão, um superior hierárquico, que sempre trata todos de maneira urbana, de maneira civilizada, profissional. Se num determinado dia, por estar ali mal-humorado, com a cabeça quente, chateado com alguma coisa, ele se excede e profere uma única palavra, digamos assim, inadequada em relação ao funcionário, ele não terá cometido assédio moral. Esse me parece o entendimento mais adequado. Uma outra discussão que vocês verão na doutrina é saber se é um requisito indispensável para a configuração do assédio a existência de uma relação de superioridade hierárquica entre assediador e vítima. A resposta, eu já adianto, é negativa. Via de regra, o que nós verificamos é isso. É alguém que está numa posição de ascendência hierárquica, abusando das suas prerrogativas hierárquicas, praticar um ato configurador de assédio. É o que a doutrina hoje denomina de assédio descendente, aquele que parte do superior hierárquico em relação a um subordinado.
mas a doutrina trabalhista reconhece outras possibilidades, ou de assédio entre trabalhadores que se situam no mesmo plano hierárquico, nós temos uma situação de assédio horizontal, admite até mesmo a hipótese de um assédio ascendente, né, quando alguém situado num plano hierárquico inferior pratica um ato de constrangimento em face de um superior hierárquico, e alude ainda à existência de um quadro de assédio misto ou combinado, quando você tem vários assediadores agindo de maneira combinada em face ou do superior ou de um subordinado. Então, essa relação de superioridade hierárquica entre assédio e vítima não é um elemento indispensável, um requisito para a configuração do assédio moral. Um outro tema polêmico diz respeito à necessidade ou não de efetiva existência ou da comprovação de um dano de natureza psicoemocional. Há quem diga que um ato que não tenha produzido na prática o surgimento de um dano psicoemocional não pode ser configurado assédio, que só há caracterização do assédio quando esse ato ele foi capaz de desencadear o surgimento de uma doença psicoemocional ou de um dano psicoemocional. Esse é um argumento de defesa, né? Muito utilizado pelos advogados de defesa. Vejam, o que é que nós temos dito no Ministério do Trabalho com respaldo na doutrina? Por exemplo, o entendimento de Sebastião Geraldo de Oliveira. Para saber se um determinado comportamento configura ou não assédio moral, eu não tenho que olhar para a consequência, o resultado prático desse ato. Eu tenho que visualizar de maneira objetiva a conduta do suposto assediador. Eu vou analisar aquela conduta. O eventual surgimento de um dano psicoemocional é o desdobramento desse ato, mas não é um requisito para a configuração do assédio. Pode ser que uma mesma conduta praticada em face de dois trabalhadores venha a apresentar repercussões distintas. Às vezes, uma das vítimas possui uma estrutura emocional um pouco mais bem preparada, mais forte, e a pessoa não se deixa abalar, ou então reage, não sucumbe diante daquela investida do agressor. Uma outra pessoa, com uma outra estrutura emocional, pode, diante de uma mesma situação, vir a sucumbir e desenvolver, de fato, uma doença psicoemocional. Não é o resultado prático, o desfecho, que vai determinar se houve ou não assédio. Para saber se houve ou não assédio, eu tenho que analisar objetivamente a conduta do assediador. Agora, a tese desenvolvida pelos advogados de defesa é ainda mais sofisticada. Eles dizem que não só que a existência de dano é indispensável para a configuração do assédio, como eles defendem que a existência desse dano só pode ser atestada por um expert, ou seja, toda ação em que haja pedido de indenização decorrente de assédio moral deveria contar com a realização de uma perícia técnica. Só um laudo técnico poderia atestar se houve ou não o desenvolvimento, o surgimento de um dano psicoemocional, se aquele dano guarda ou não relação com as condutas que são atribuídas ao assediador. Né? A meu ver, esse raciocínio está equivocado. Não há nada que obrigue a realização de uma perícia técnica nesses processos. Eu até acho que essa prova será cabível em algumas situações e ela servirá, talvez, muito mais para avaliação da extensão do resultado danoso, podendo auxiliar no momento, talvez, da fixação do valor da indenização. Mas não é que, não havendo perícia, não havendo comprovação da existência desse dano psicoemocional, não haja configuração do assédio. Em algumas situações, o assédio estará caracterizado independentemente de a vítima haver desenvolvido essa doença psicoemocional. Né? Uma das doutrinadoras que defende a prova da existência desse dano psicoemocional, que defende a necessidade de perícia técnica, é Sônia Mascaro Nascimento, num artigo publicado na LTR já há vários anos. Mas há doutrinadores que defendem o entendimento oposto. No caso de Sebastião Geraldo de Oliveira, ele diz que para caracterizar o assédio moral, basta demonstrar o desvio ou abuso do comportamento do assediador, independentemente de ter gerado ou não consequências à saúde do trabalhador. Uma outra doutrinadora, Regina Célia Pesuto Rufino, chega a afirmar que a ausência de efetiva comprovação do dano na esfera psicológica da vítima não resultará na ausência da respectiva penalização ao infrator, pois se o empregado tiver uma estrutura emocional bem preparada, o ato vexatório sofrido não deixará de ensejar
a correspondente indenização. Na obra da professora Alice Monteiro de Barros, vocês encontrarão também referência a esse tema, e eu procurei extrair aqui um trecho que sintetiza bem esse raciocínio. O conceito de assédio moral deverá ser definido pelo comportamento do assediador e não pelo resultado danoso sofrido pela vítima. Então, não é exigível, imprescindível, obrigatória a produção de uma perícia com relação a esse aspecto da saúde emocional, um possível abalo psicoemocional na vítima. Mas, em alguns casos, será uma prova interessante, que, a meu ver, deve ser buscada até pelo próprio autor. Isso favorecerá a demonstração da extensão do dano e, eventualmente, repercutirá na fixação de uma indenização mais vultosa. É um aspecto aí que parece bem interessante. Um outro ponto que vocês verão na doutrina, é algo até que eu já mencionei, é que há essa impossibilidade de se enumerar exaustivamente as condutas configuradoras de assédio. De qualquer maneira, eu tentei trazer aqui um apanhado de comportamentos comumente adotados pelos assediadores. Algumas técnicas, algumas ações que levam ao atingimento desse propósito do assediador. Uma situação muito corriqueira, muito comum na jurisprudência, é a situação em que, para desestabilizar emocionalmente a vítima, o assediador, normalmente o superior hierárquico, ele subtrai, às vezes totalmente ou às vezes parcialmente, as tarefas daquele empregado. Ele impõe ao empregado uma situação de ócio. Alguns chamam de ócio laborativo, outros chamam de ociosidade compulsória, outros falam em conversão do contrato de trabalho num contrato de inação. É você suprimir, subtrair, retirar as atribuições daquele empregado, exigindo que ele compareça diariamente ao serviço, cumpra rigorosamente a sua jornada, mas sem desenvolver nenhuma atividade produtiva. Algo realmente sórdido, que pode afetar muito a autoestima, a motivação do funcionário. Outra técnica muito comum, segregação física no ambiente laboral. É você colocar o sujeito para trabalhar num ambiente isolado, sem convívio, sem contato direto com os colegas. A manipulação da reputação pessoal ou profissional do trabalhador mediante a divulgação de rumores maliciosos, ridicularização pública, supervisão excessiva, imposição de metas inatingíveis e a adoção de técnicas de pressão psicológica para forçar o trabalhador ao atingimento daquelas metas, que são inviáveis, impossíveis de serem cumpridas. Às vezes não é a meta, mas a própria tarefa que é atribuída ao funcionário, que é uma tarefa inexequível. Menosprezar o desempenho do trabalhador. Nada do que o sujeito faz está bom. Ele se esmera, capricha, mas aí sempre recebe uma crítica, uma desqualificação, ter o seu desempenho menosprezado. Você fez, está até bom, mas isso também era muito simples, qualquer pessoa faria. É um exemplo. A outra situação, você não retira totalmente as atribuições do subordinado, mas você atribui a ele tarefas muito triviais, que estão muito aquém da capacidade técnica, da capacidade intelectual daquele sujeito. E uma última forma que eu achei importante mencionar é o que a doutrina define como ameaça latente de perda do emprego. Veja, isso é algo às vezes incompreendido por alguns, mas o fato de o empregador poder dispensar imotivadamente um funcionário não lhe dá o direito de a toda hora ficar recorrendo a essa situação. Por isso se fala ameaça latente. É o chefe que só sabe impor a sua autoridade, só sabe induzir a produtividade do trabalhador, lembrando a ele que ele pode ser demitido, que tem uma fila de pessoas desempregadas na rua à espera de uma vaga. Isso não é um componente saudável, é algo desumano. Você está utilizando essa ameaça, esse tipo de ameaça latente de perda do emprego, para, digamos assim, conduzir a execução do contrato de trabalho. Então, há decisões judiciais reconhecendo essa ameaça latente de perda de emprego como uma forma de materialização do chamado assédio moral individual, ou interpessoal, ou intersubjetivo. Vejam,
Em algumas situações, esse assédio moral interpessoal, ele decorre de uma antipatia, uma animosidade subjetiva, interpessoal. É o chefe que não gosta, por alguma razão, do subordinado. E aí, ao invés de tratar isso de uma maneira profissional, madura, né, vai levando a coisa para o campo pessoal e a coisa acaba ganhando esses contornos. Às vezes, o problema não é simplesmente de uma antipatia, de uma animosidade ali entre dois indivíduos. É o superior hierárquico que não foi talhado para aquele tipo de função de comando, de liderança. Né? Ele é um gestor, a gente chama assim, algumas vezes, é um psicopata patológico. Não importa, independentemente de quem for o trabalhador designado para atuar ali como seu subordinado, ele vai acabar agindo de maneira arbitrária, de maneira desrespeitosa, ele vai se exceder no cumprimento do seu papel. A verdade é essa, nem todas as corporações são muito criteriosas na hora de definir os trabalhadores que ocuparão cargos de liderança, né, cargos de gestão, que terão subordinados vinculados a si. Né? Isso, às vezes, leva a esse tipo de situação. E há um outro contexto que eu quero mencionar com vocês, que é a do... Essa é uma denominação que vocês não encontrarão em todos os doutrinadores, mas é muito presente nos textos escritos por membros do Ministério Público do Trabalho, que é o que nós chamamos de assédio moral fundado em critério discriminatório. Nem todo assédio moral configura prática discriminatória. Eu já tive a oportunidade de fazer essa afirmação. Discriminação é uma coisa, assédio moral é uma coisa distinta. Mas, às vezes, um comportamento caracterizador de assédio moral pode estar associado a um componente discriminatório. Exemplo, digamos que um chefe do setor, um superior hierárquico, seja uma pessoa extremamente conservadora, de pensamento extremamente conservador e com uma orientação homofóbica. E aí é designado para trabalhar naquele setor, vinculado a esse indivíduo, um homossexual, alguém que, de maneira pública, assume essa sua orientação sexual, e isso incomoda profundamente o superior hierárquico. E aí o processo de assédio, de perseguição, pode ter início não a partir de uma animosidade pessoal, não é antipatia com o indivíduo, não. É uma antipatia, uma indisposição em relação àquela condição específica, a orientação sexual do trabalhador. O que significa que, se aquele trabalhador, porventura, for substituído por um outro trabalhador que apresenta a mesma característica, provavelmente ele será também alvo de perseguição, será alvo de um processo de assédio moral. Então, veja, aqui eu não tenho simplesmente... não é que João não gosta de José, não é essa questão da antipatia, da incompatibilidade de gênios, não é isso. O problema é que João, que é o superior hierárquico, ele não tem condição de lidar de maneira madura, de maneira respeitosa. Ele não é tolerante a pessoas que têm uma orientação sexual diversa da dele. E aí pouco importa se é José, Paulo, Marcelo ou Pedro. Qualquer um que ocupar aquele espaço e que trouxer essa característica vai ser alvo de um processo de perseguição, um processo de assédio moral. É aí que nós temos o chamado assédio moral fundado em critério discriminatório. Aquele que não decorre de uma animosidade interpessoal, não é uma antipatia do indivíduo em relação a outro indivíduo, mas é um preconceito, é uma discriminação do superior hierárquico em relação a uma determinada característica que pode ser comum a outras pessoas. Né? Não necessariamente esse componente estará presente, mas em algumas situações será possível verificá-lo. Essa é uma das hipóteses que a gente tem reconhecido como autorizadoras da atuação do Ministério Público do Trabalho. Via de regra, quando nós temos um assédio moral puramente individual, que é fruto de uma antipatia, Paulo não gosta de João, a gente tem dito que o correto seria a vítima buscar o judiciário através de uma reclamação individual, pleitear uma indenização por danos morais, se for o caso. O Ministério Público não interviria a princípio. Mas se é um caso de assédio moral interpessoal fundado em critério discriminatório, talvez seja conveniente a intervenção do Ministério Público para impedir que um futuro subordinado que apresenta aquela mesma condição venha a ser alvo de um idêntico processo de perseguição. Essa seria uma das hipóteses de atuação do Ministério Público nessa temática. A outra hipótese são os casos genéricos de assédio moral coletivo, organizacional, estrutural ou institucional. É um tema que eu vou deixar para analisar no início da nossa próxima aula, uma vez que o nosso tempo já se esgotou.
Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Um bom descanso, bons estudos. Até a próxima.